Corinthians. Salve o Corinthians! Salve o Corinthians, meu Deus do céu! Nos donos da bola, as principais notícias do esporte. Que isso, Alexandre? Preciso pagar as camisas suas lá do oficial do rock, hein? Ó, Iron Maiden, Rolling Stones, preciso do Queen também. E quem quiser é só oficial, ponto, rock. Pode aí que tem Eu quero, hein? É demais. Outra coisa, ô Alexandre, ajeita essa televisão que tá pra nós, que nós estamos vendo, a gente não tá vendo o Bruno aí, a gente tá vendo só os telefones aí. Bota o pessoal pra gente aí, pra gente ver eles aí, fazendo favor. É o seguinte, Isabelle, que fez um baita jogo, e aí ficou demais, aí ficou Paulo do Vale, aí ficou Gabi, aí ficou todo mundo, que por sinal o meu quadro é maior do Elias Júnior, hein? Não pode, ele é o Pelé da Rádio Bandeirantes, ele é o Pelé garoto da Band. Ele não pode ter um quadro menor que o meu, Pelé, pô. O Pelé não pode ter um quadro, o meu é o dobro que o dele, velho. Ah, isso é uma sacanagem quem fez os quadros aí, de colocar o meu quadro maior, o dobro do Elias Júnior. Isso aí não pode acontecer. É o Cimate que fez esses quadros. Foi ele que tirou foto. É brincadeira. Isabelle Moraes, quais são as informações em relação ao Corinthians? Oi, craque Neto, boa noite pra você, pra quem nos acompanha, pra todo mundo no programa. O Corinthians que nesta segunda-feira, depois do 5º empate consecutivo, né? O empate tem sido a palavra de ordem no Corinthians, foi esse encontro internacional, depois com o Boca Juniors, com o São Paulo, com o Always Red e agora com o América Mineiro. 5 empates seguidos, hoje folga, só os atletas em processo de recuperação de algum tipo de lesão ou desconforto ficaram fazendo trabalho no DM. O Corinthians vai ter uma situação atípica, né? Uma semana inteira pra trabalhar pro próximo jogo, vai ser no sábado às 8h30 da noite contra o Atlético Goianiense fora de casa. Vai ser apenas a terceira vez desde que o VP chegou ao comando do Corinthians. Vai destacar que ele estreou no dia 5 de março, então caminhando aí para 3 meses. Vai ser apenas a terceira vez que o VP vai ter toda a semana para trabalhar. A última foi entre o fim de março e o comecinho de abril. Hora aí de ele fazer algumas mudanças, como ele até sinalizou na coletiva de ontem, de que ele deve abrir mão de alguns conceitos, de algumas variações que ele vem fazendo no time. E esta semana vai ser uma semana, de fato, para firmar um esquema do 4-3-3, enfim, que ele tanto pontuou, dadas essas circunstâncias, né, de não conseguir os resultados e como as variações podem ter desconfigurado um pouco o Corinthians. Então, toda semana aí de recuperação para alguns atletas, como o caso do William, que deixou o campo ontem com trauma no tornozelo direito, ainda no primeiro tempo, foi muito caçado pelos jogadores do Corinthians, ainda não passou por uma avaliação médica para saber se teve algum tipo de lesão, mas sofreu um trauma por um choque muito forte do Patrick e deve aí ser avaliado para ver se teve algum tipo de lesão no decorrer da semana. Também o Fagner e o Jô, né, que não foram relacionados para a partida. Vamos lá então, Gustavo Soler, dessas informações da Isa, o que pensar do Corinthians, 2 jogos ruins, 5 empates, essas coisas todas, e que por sinal o Corinthians joga 2 jogos consecutivos agora fora da sua Neoquímica Arena, e ontem 35 mil pessoas, jogo contra o América, e tomou um chocolate do América, né? O Wagner Mancini de novo, né? Uma sina que o Wagner Mancini tem de ir pro estádio do Corinthians e conseguir fazer bons jogos contra o Timão, mas o Vitor Pereira agora tem que aproveitar essa semana cheia que vai ter para sentar e trocar aquele papo reto com os jogadores, né? Entender quem realmente tá afim, quem tá ali para ganhar dinheiro e sentar no contrato, quem tá querendo realmente vestir a camisa do Corinthians, porque a gente percebe que alguns jogadores do Corinthians não estão na mesma rotação, não estão em nível de competição para aquilo que o Corinthians precisa para uma sequência de temporada, para aquilo que o Corinthians precisa para ser campeão brasileiro, ser campeão de uma Libertadores, Copa do Brasil. Talvez nem ganhe nenhum título, falar a verdade. Eu já falei isso nos meus comentários. Assim, eu vejo o Corinthians não ganhando o título esse ano. Mas o Corinthians tem que estar próximo da Copa do Brasil, da Libertadores, tipo, passar do Boca e ir para as quartas. Legal. Sabe, brasileiro, ficar em terceiro, quarto, legal. Porque a promessa do time era fazer isso, né? Pelo menos disputar, pelo menos chegar em alguma situação que o torcedor pudesse ter a confiança. Perspectiva para o ano que vem. Exato. Qual é o planejamento do ano que vem? Exato. Será que vai reformular o elenco tudo de novo? Qual é, Alessandro? Os veteranos. Roberto, qual é o planejamento para o ano que vem? Qual é o planejamento? Os veteranos que o Corinthians trouxe, esses jogadores vão atuar ano que vem, eles vão conseguir ter essa sequência. Então é difícil a gente pensar, né? Porque dá para perceber o Renato. Ele tá morrendo em todos os jogos porque o Renato Augusto não é mais um menino e todo jogo ele tem que sacrificar. E aí o Corinthians está deixando a desejar neste momento e acho que o Vitor Pereira amanhã tem que sentar e trocar o famoso papo 10 com o elenco do Corinthians para colocar os pingos nos is. Não sei se vocês viram o Gabi, Paulo do Vale, a Isa também, Gustavo Soler.
eu tava fazendo o jogo, daí, quando terminou o jogo, eu vi o Duqueiroz morto, ele botou a mão na cintura, sabe, tipo assim, eu corri mais daquilo que eu precisava, eu me esforcei tanto, e num jogo onde o América, esse moleque, o que eu percebi é que ele não aguentou, de tanto que ele correu. Paulo do Vale, Gabi, depois Isa. Craque, a gente percebe, essa não é a única vez, né, depois do apito final em que a gente percebe alguns jogadores do Corinthians exausto. Isso não no caso do Duqueiroz, né, mas desse elenco formado tem tudo a ver com a idade, não é, desses jogadores, com o cansaço deles dentro de campo e também no esquema que o Vitor Pereira vem fazendo, né, acabar desgastando mais alguns jogadores do que outros. Agora, com relação ao que vocês vinham falando sobre reforçar o elenco, reformular, o que vai acontecer na próxima temporada, antes de ouvir a opinião de todo mundo, queria até colocar a fala aqui do Vitor Pereira ontem na coletiva, dizendo que o Corinthians é um time que não tem soluções para todos os jogos. Na minha interpretação, um time que talvez não tenha peças o suficiente para todos os jogos. É estranho para um time que trouxe reforços de peso para essa temporada, mas que talvez juntas elas não funcionem. Vamos ouvir a palavra do VP. Nós não temos soluções em quantidade e qualidade que nos permita ganhar os jogos todos. Agora, temos às vezes, hoje, por exemplo, foi um jogo em que precisávamos de uma dinâmica mais forte, precisávamos de estar mais fresco, uma dinâmica mais apesar de muitos deles não terem jogado o último jogo. Imaginem que eu que jogava o último jogo com os mesmos e vinha hoje e voltava a jogar com os mesmos, então é que não havia qualquer possibilidade. Portanto, esta é de facto a grande dificuldade deste campeonato. Craque, essa dificuldade de fazer o famoso rodízio é o principal problema do Corinthians? Então, faltam jogadores para o Vitor Pereira? O que dá para entender, Paulo do Vale, Gustavo Soler e Isa também, é que ele quer um time muito mais ofensivo, que ele quer um time que seja mais rápido, mas ele não está conseguindo fazer isso, porque o que ele disse na entrevista, você imagina se os caras jogassem outro jogo e agora? Seria muito mais lento. E também tem que entender que o Wagner Mancini deu um baile nele em relação a jogar lá na frente, não deixar o Corinthians sair jogando, mas por outro lado também o Renato não fez nada, o Roger Guedes não fez nada, né? Aí você pega o Juliano, que ninguém fala desse cara, ganha 500 pau por mês e tem 6 assistências. Nossa, que legal, 6 assistências. Nossa, que bonito você ter 6 assistências. Aí o Léo Batista no Fantástico fala o quê? Fala nada. Pô, gol de quem? Gol do Gabigol, né? Gol de quem? Gol do Palmeiras, gol do... Então, não adianta assistência, né? Gol do Hulk, né? Assistência é legal, beleza, pá, mas tem que fazer gol, tem que ganhar. E é o que ele reclama e que dá pra entender que foi feito um elenco e que tem jogadores de capacidade, mas que esse elenco tá cansando. E ele não entende o brasileiro. É a mesma coisa o Abel Ferreira. Quando ele chegou, ele não sabia o que era o brasileiro. E ele foi pras Copas. Entendeu? Já o Corinthians, você tem Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. O que eu faço? O que ele faz? O que a gente pensa em relação? Eu penso, que ele tem que fazer a Copa do Brasil e Libertadores numa boa e ficar bem no Brasileiro. Paulo do Vale. Olha, craque, eu não sou nenhum expert de futebol, nada, mas a gente analisa algumas coisas. Muito obrigado, valeu pela sua participação. Fiquei muito feliz. Valeu. Mas a gente observa algumas coisas e há um bom tempo já eu já falava a respeito desse Corinthians que eu não botava tanta fé assim por conta da idade dos jogadores, né, que chegaram naquela leva de contratações, de ótimas contratações, mas que poderiam não render, muito por conta disso, né? Atletas que retornaram ao Brasil já numa outra fase da carreira. Ó, se você pegar... Desculpa, Paulo, ó. Que isso? Paulinho machucado. Obrigado, Paulinho, que me ligou hoje, que vai ajudar o Gabrielzinho, o Gabriel Araújo, meu querido demais. monstro sagrado, que é um atleta incrivelmente maravilhoso, um atleta monstruoso, 2 medalhas de ouro e uma de prata para o Olímpico, vai disputar agora o Mundial em Portugal, ele é da Madeira, vai disputar também a Olimpíadas em Paris, que eu vou para a Olimpíadas em Paris. Eu recebi a ligação do Paulinho, recebi a ligação de tanta gente querida para ajudar esse menino incrível, que o Comitê Olímpico ajuda muito, mas eles precisam de algo mais. E aí, Paulinho está machucado. Juliano é reserva, Roger Guedes não joga e o Renato tá cansado, então esses jogadores que foram contratados até agora, tipo assim, o que pensar? O que analisar? E aí volta a ser praticamente aquele Corinthians
de um ano atrás, podemos dizer assim, né, craque? Sim. É muito difícil esperar alguma coisa a mais do que o Corinthians vem apresentando. E óbvio que o Vitor Pereira, ele tem alguma parcela de culpa em algumas escolhas, mas muitas vezes ele já conseguiu quebrar a cabeça e resolver algumas situações, reinventar esse time do Corinthians. Mas tudo tem limite baseado no que você tem à disposição. E foi isso que o Vitor disse ontem na coletiva depois do empate, né? Exatamente isso. Craque, Soler, Isa, você não acha que isso tem a ver, isso que o PDV tá dizendo, né? Não é 100% culpa do Vitor Pereira. Ele ter fechado um contrato com o Corinthians curto, né? Só até o fim da temporada. Não tem a ver também com não acreditar 100% no planejamento do Corinthians ou não? Não, até porque o Abel Ferreira, com mais novo e com menos títulos, ele sempre disse que não ia ficar por causa da violência, papapá, ele começou a ganhar. Hoje é um dos caras que mais ganha no futebol mundial, merecidamente, porque pra mim ele tá entre os 3 maiores treinadores do mundo. Primeiro é o Guardiola, os 4, vai. Primeiro hoje é o Ancelotti, Guardiola, Klopp e Abel Ferreira. Ele entendeu isso, o Vitor Pereira faz contrato de 1 ano. Sim. Né? É uma visão dele, o Duílio talvez deveria já renovar o contrato dele e já fazer planejamento pro ano que vem. Não só pensar no que está acontecendo hoje, mas não tem isso não, até porque não foi ele que montou, porque se a gente for pensar, ele trouxe quem? O Rafael Ramos. E só o Rafael Ramos. E aí pediu a volta do Everaldo? Não, pelo amor de Deus. Chegou o rapaz do Fortaleza também, do Fortaleza, né? que é o Bruno Melo, que a Isa falou agora. Mas assim, ele precisa montar o time dele. O que o Abel Ferreira fez? Patrick, muito obrigado. Gabriel Menino, você não vai jogar. O Gabriel Veron, você tá fora. Renan, obrigado. O Renan, obrigado. O fulano, o Felipe Melo, obrigado. O William, obrigado. O Jailson, Luiz Adriano, obrigado. O Jailson, obrigado. Obrigado. E aí começou, pum, pum, pum. Aonde o Palmeiras tá? E parece que tá Depois bem. que ele teve autonomia pra isso, né, craque? Isso é mérito também do Palmeiras, que deu autonomia pro Abel Ferreira nesse sentido. Mas isso não quer dizer que o Vitor Pereira não tem autonomia. Ele chegou com esse elenco. Eu até acho que ele tenha. Não é a autonomia de fazer isso que o Abel Ferreira tem. Nesse momento, ele não pode chegar assim e falar: ô Juliano, obrigado, não quero mais você, mesmo ele achando isso. Renato Augusto, obrigado, mas Roger Guedes. pro meu Roger Guedes, tchau, muito obrigado. Não, ele não dá pra fazer isso, porque ainda, mas porque os que estão abaixo não chegam nem na metade do nível desses aí. Sim. Pelo menos ele vai ter que aguentar até esse ano. Não sei o que ele vai fazer. Isa e Gustavo Soler. Inclusive, o Vitor Pereira falou bastante sobre como, às vezes, os atletas mais jovens também não conseguem assimilar as ideias. Os mais experientes conseguiram assimilar, mas eles não têm, até por uma questão física, condição de acompanhar. E os mais jovens têm uma condição física, mas não assimilaram da tática mesmo, das variações. Foi um questionamento que eu fiz ao Vitor Pereira. Eu fiz, na verdade, depois do jogo contra a Portuguesa pela Copa do Brasil. Minha pergunta foi algo no sentido de como que essas variações que ele estava fazendo no Corinthians poderiam não desconfigurar o que ele tinha de identidade de jogo. E foi exatamente o que aconteceu, desconfigurou, porque a gente não via nenhuma identidade e agora ele falou que vai voltar atrás para tentar voltar no sistema. Ontem eu perguntei para ele se esse não entendimento, né, das variações, se isso passa mais por uma incapacidade dos atletas de assimilarem as mudanças ou se passou por uma incapacidade dele de mostrar as ideias mais claras. Ele disse que não se fez entender. Então agora a gente vai ter mudanças ao longo da semana no Corinthians, a expectativa é de uma forma de jogar diferente contra o Atlético Goianiense. Eu falava durante a semana, o Fagner está em transição física, se recupera de uma entorse no tornozelo, não foi relacionado contra a equipe do América Mineiro. Quem sabe durante a semana, com toda a semana para trabalhar, ele possa voltar contra o Dragão. O Jô, com trauma na perna esquerda, também não foi relacionado, está na fisioterapia. E sobre o William, ainda na expectativa desse diagnóstico de uma possível lesão. Na verdade, eu falei com o William hoje, ele só tomou pancada, só não teve lesão, não. Só foi pancada mesmo, graças a Deus. Gustavo Soler, o que você pensa sobre isso do Vitor Pereira, do elenco, dos jogadores? E o que o Paulo falou é a grande verdade, cara. Esses jogadores aí foram contratados, não por ele. Renato é o único que tá jogando como titular. E o William, mas... Muito jogador também, aí não é um defeito, mas muitos jogadores que voltaram para o Corinthians são jogadores que têm uma relação fora o profissional também muito forte com a diretoria. Então, às vezes parece, né, pô, como é que o Duílio às vezes chega para dar uma dura num cara que é amigo pessoal dele? Então, não sei se os jogadores conseguem assimilar isso, se tomam uma pancada de um diretor que tem muito respeito por eles, se os caras vão baixar a guarda, vão ficar bravos porque
tem questão financeira envolvida, né? Como é que às vezes você dá uma dura no Cássio devendo 12 milhões pro cara, dá uma dura no Gil devendo 10, dá uma dura no Fagner devendo não sei quanto pra ele. Então, o Corinthians precisa pensar também em todas essas situações e já começar um planejamento de sentar com o Vitor Pereira, como você mesmo disse, e propor um novo contrato e falar pra ele o que está Já bom contrata e o que dois está do ruim. América já. Sim. Já contrata esse menino Gustavinho aí, canhoto, bom de bola. Lucas Cal, bom de bola. Contrata os dois aí, já tá certo, já arruma pro ano que vem. E aí tem que ser isso, tentar rejuvenescer esse elenco do Corinthians. Juliano, obrigado, mas não tá encaixando. Valeu. Roger Guedes. Valeu. Vai jogar na praia com os amigos, Jô, que profissionalmente Jô. Não tá dando. Valeu, Jô. Gil, obrigado, Sim. valeu. Isso pro ano que vem. Esse ano eles são importantes. E uma outra coisa que a gente não fala em relação ao Vitor Pereira, não sei se vocês pensam assim. Olha só, o Cássio melhorou. Raul Gustavo melhorou. O João Vitor estava jogando mal, melhorou. Até o Jô. Fábio Santos melhorou. Jô melhorou. Duqueiroz melhorou. Piton melhorou. Tudo isso com ele. Piton que era a carta fora do baralho já do Corinthians. Todo mundo melhorou com ele. Dá uma olhada aí. Mantuan melhorou. Então esse cara sabe de bola. É que ele não entende muito do Corinthians. Os jogadores às vezes não entendem muito o que ele quer, mas é como o Abel Ferreira. É como o Paulo Souza lá no Flamengo. Às vezes a gente não entende a forma desses caras trabalharem, porque eles veem uma situação diferente. Sim. Você pega o jogo do Liverpool e do Real Madrid, mas o Liverpool jogou pra caramba. O Liverpool jogou demais. Nossa, como o Courtois fez 9. Quem ganhou? Vinícius Júnior. Que na seleção não consegue fazer 10% do que faz no Real Madrid. Por quê? Porque o Tite não enxerga igual o Ancelotti. O Ancelotti sabe mais do Vinícius Júnior do que o Tite. Pô. O Tite é pra ser pastor, gente. Padre, sabe? Ser aqueles... Coach. Dalai Lama. Aí você chega Coach lá... motivacional. Tem que ir Cutia. Vai pra Cutia lá no coiso. E aí, Tite? Tite, eu não tô bom. Não, calma, Tite. Calma, vai dar... Calma. Sabe, treinador tem que ser pai, padrasto, tem que ser mulher, tem que ser homem, tem que ser irmão, tem que ser amigo, tem que ser traíra às vezes. Treinador tem que ser assim, meu irmão. Agora, o que o Vitor Pereira tá fazendo, não teve no Corinthians os últimos treinadores, que foram tudo capacho dos presidentes que passaram. Ele não, velho. Ó Abel Ferreira aí. Eu demorei pra entender como que era o Abel Ferreira. E ele só tem 43 anos. Ele é um dos melhores treinadores da história do futebol brasileiro. Se não for o melhor. Tem que ir pro break. É bom. Eu não escutei aí a Gabi falar aí. Bora pro break, craque. Liga o microfone, Gabi. Ô, Gabi. É o PDV que tá me derrubando. Isa. Não, só antes de me despedir, eu quero só fazer um comentário muito rápido sobre os números do Corinthians na Neoquímica. 15 jogos em 2022, o Corinthians já arrecadou mais de 35 milhões com bilheteria, mais de 500 milhões de pagantes, 33 mil de média. Então é impressionante o que a torcida do Corinthians faz em 2022.